Graça e paz. Vamos continuar nosso estudo sobre a religião verdadeira, pura e imaculada, versus religião falsa, infrutífera e inaceitável por Deus. É a segunda parte. Nós estamos tratando sobre ouvir e escutar. Você ouve ou escuta a palavra de Deus? Texto base. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, que diz: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pai, em nome de Jesus, peço que o teu Espírito ilumine as mentes das pessoas que irão ouvir esse áudio. Sabemos que o teu povo eleito ele não pode resistir ao teu poder, ele não pode resistir à tua sabedoria. Então, ó Pai, que o teu Espírito venha abrindo os olhos, os ouvidos, o entendimento, para que escute a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a pergunta é: você ouve ou escuta a palavra de Deus? No início desse estudo, a religião verdadeira, pura e imaculada, versus religião falsa, infrutífera e inaceitável por Deus, nós tratamos sobre ouvir ou escutar a palavra de Deus. Nós tratamos no capítulo anterior que o significado das palavras ouvir e escutar é diferente. Então, o simples fato de ouvir não significa que a informação foi entendida. Escutar é diferente. A pessoa para, ela presta atenção, ela se concentra, ela interage, interpreta o que está sendo comunicado. Então, o conhecimento adquirido se transforma em ação. O conhecimento se transforma em obediência. Eu concordo plenamente com o comentário de Simon Kistemaker sobre o terrível risco de ouvir e não escutar a palavra de Deus. Obviamente, a recusa a prestar atenção à palavra falada, ela tem consequências prejudiciais que podem levar à destruição. A diferença entre ouvir e escutar pode ser uma coisa muito séria. Na verdade, é séria. Então, ouvir significa meramente perceber sons que não requerem ou criam necessariamente ali uma ação. Então, escutar significa prestar profunda atenção aos sons que entram no ouvido e então evocam resultados positivos. Por exemplo, uma criança pode receber ordens de seus pais quanto a executar algumas tarefas em casa. E se a tarefa for desagradável, ela pode adiar a execução da mesma. Então, ela ouviu os seus pais claramente, mas no momento ela falha em escutar. Não há uma resposta. Então, a maioria dos religiosos não crê
que a Bíblia é a autoridade máxima. Não crê na veracidade, na inerrância, na autenticidade da palavra de Deus. A palavra de Deus não é ensino, ou opiniões, ou fruto de interpretação humana. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que nós estamos tratando aqui é sobre ouvir e escutar. Agora, ouvir o quê? Nós precisamos escutar, precisamos ouvir com obediência a palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Os sábios desse mundo, eles consideram a palavra da cruz insignificante. Eles parodiam do Evangelho de Jesus Cristo com desdém, com descaso, zombaria. Porém, o Senhor, ele tornou louca a sabedoria desse mundo. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 23, que diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então a sabedoria deste mundo não provém do Espírito de Deus. Pouquíssimas pessoas, inclusive pessoas que se intitulam cristãs, dão ouvido, dão o devido valor à palavra de Deus. Deus tornou a sabedoria deste mundo em loucura. É por isso que toda obra do homem fora de Cristo não tem nenhum valor diante de Deus, independentemente ali das suas intenções. O profeta Isaías, ele advertiu que o Senhor abate toda a soberba, toda a hipocrisia e sabedoria de quem confia na sua própria aptidão natural com a finalidade de gerenciar a sua própria vida. Isaías, no capítulo 29, versículo 13 ao 16, diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que se escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade é a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse o seu oleiro: ele nada sabe. Então, as pessoas sábias, aquelas pessoas sábias aos seus próprios olhos, elas estão algemadas. Elas estão algemadas em seus próprios entendimentos, pois querem servir a Deus à sua própria maneira e não se submetem ao Evangelho de Jesus Cristo. Muitos crentes querem servir a Deus do seu próprio jeito, mas eles não se submetem ao Evangelho de Jesus Cristo. A sabedoria desse mundo cega as pessoas a tal ponto de rejeitar a doutrina da salvação. Eles desprezam o sacrifício de Cristo. Por que estamos tratando sobre ouvir e escutar logo no início desse estudo? Porque tudo começa pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. Romanos 10, 16 ao 17 diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vocês sabem qual é a nação que mais ouviu as advertências, aos ensinamentos que Deus trouxe? A nação que mais ouviu as advertências e ensinamentos de Deus foi Israel. Ele ouviu, mas não escutou.
Por isso que Isaías 53:1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, o evangelho é pregado para multidões, porém nem todos creem. Isso não foi uma surpresa para o apóstolo Paulo. Ele estava citando uma profecia do profeta Isaías, que também teve a sua pregação rejeitada por Israel. Os judeus, eles não creram nas pregações dos homens que Deus levantou para falar com eles. Eles confiaram na justiça da lei e tropeçaram na pedra de tropeço. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a fé. Ele diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ele está falando de crer. O apóstolo Paulo dava ênfase no ouvir. Jesus repetia com frequência a necessidade de ouvir. Mateus 11:15 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, versículo 9, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 43 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos, no capítulo 4, verso 9, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos, capítulo 8, verso 18, tendo ouvido, tendo ouvidos, não ouvis. É uma pergunta que ele faz. Tem ouvido, não ouvis? E ainda Lucas, capítulo 8, versículo 8, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 18 diz: vê depois como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35 diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Imaginou? O sal, se ele perder o sabor, ele não serve para nada. É a mesma coisa o cristão. Deus nos colocou nessa terra para ser o sal dessa terra. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda Apocalipse, capítulo 3, versículo 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 22: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 13, verso 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Eu fiz questão de citar todos esses textos para que vocês percebam a importância, a necessidade de ouvir, e esse ouvir descer ao coração. Esse ouvir não é simplesmente ouvir, mas o escutar. Escutar com atenção a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem, mas não creem. Por isso que elas não perseveram. Entre todos que ouviram o evangelho, Romanos 10 e 16 diz que nem todos obedecem ao evangelho. Então, há uma diferença entre ouvir e escutar com obediência. Todos ouvem os sermões pregados na congregação, porém apenas alguns escutam com os ouvidos da fé. Todos ouvem a mesma pregação ou estudos bíblicos, porém nem todos escutam a mesma mensagem. Por isso que alguns creem e outros não creem. Alguns ouvem de forma mecânica, enquanto outros ali escutam pelos ouvidos da fé. Né? E comentamos no capítulo anterior que a pessoa não regenerada ela é inimiga de Deus.
Ela é inimiga de Deus. A pessoa que ainda não passou pelo processo do novo nascimento, que não experimentou o milagre do novo nascimento, ela é inimiga de Deus. É o que diz Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, antes da regeneração, nós éramos inimigos de Deus. Antes da conversão, né, éramos inimigos do Pai, submissos a espíritos que atuam nas pessoas não regeneradas, naquelas pessoas que não experimentaram o milagre do novo nascimento. É o que diz Efésios, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3 e também o 5. No versículo 2 diz aqui, em que no outro tempo, está falando no outro tempo, né, quando nós ainda não éramos convertidos, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: a vós que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ainda Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda em Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí continua no versículo 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, isso também se aplica a pessoas que professam com seus lábios a sua fé em Cristo. No entanto, não tiveram ainda a experiência da cruz, não tiveram ainda a experiência do novo nascimento. E essas pessoas não morreram para si mesmas, por isso continuam sendo inimigas de Deus, apesar de estar ali numa congregação, congregarem numa denominação religiosa, né, mas ainda continuam em inimizade contra Deus. Então, a inclinação natural das pessoas é ouvir tudo e escutar somente as coisas que lhes agrada, as coisas que lhes convêm. E Jesus ademoestou a multidão, cuja única motivação deles ali era encher o ventre de pão. Eles andavam atrás de pão, né? Eles não estavam interessados nos ensinamentos de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 22 ao 26, diz: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Olha o que Jesus responde no versículo 26. Jesus respondeu e disse:
Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Eles estavam só em busca de pão. Eles estavam em busca, né, de algo mais para as suas vidas, mas eles não estavam interessados nos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, nem mesmo os sermões eloquentes de Jesus obtiveram a atenção do povo. Muitos acharam seus ensinamentos duros demais e o abandonaram. É o que diz João, no capítulo 6, versículo 60, que é a continuação do texto, que diz que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? É assim, irmão. Quando o discurso aperta, as pessoas fogem. Por quê? Porque elas não estão interessadas no Evangelho. Então, o Evangelho da Graça é uma afronta para quem professa o nome de Jesus e o nega com as suas atitudes. É o que diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, o povo não quer a verdade. Eles não querem o evangelho que liberta. E se voltam às fábulas. Se voltam aí para o evangelho da prosperidade, né, onde eles podem ter alguns benefícios, porque eles estão interessados nos lucros e não no evangelho que liberta. Então as pessoas, elas não querem a sã doutrina que fere, né, a sã doutrina que denuncia a corrupção, a malignidade do coração humano. Não, eles não querem. No momento da, no momento da pregação ali da palavra, nós percebemos pessoas sonolentas, pessoas impacientes, clamando a Deus que a reunião termine logo, pessoas totalmente displicentes, absortas ali em seus pensamentos, estão concentradas em muitas coisas, menos na palavra de Deus. Agora eu pergunto, coloquem uma televisão na frente de muitas pessoas que não conseguem se concentrar enquanto a palavra é ministrada para ver a reação dessas pessoas. Coloque um celular em suas mãos para comprovar ali que o sono irá desaparecer rapidinho. Né? Puxe assuntos sobre futebol para pessoas que se alimentam dos noticiários esportivos. Elas citam de memória o nome de todos os jogadores titulares do time que torcem, citam ali o nome dos reservas e ainda detalham ali de forma minuciosa os jogadores que estão se recuperando ali no departamento médico. Ele sabe de tudo, né? Comente sobre política para quem é fascinado por determinado candidato. Ele cita de memória todos os passos ali do seu candidato. Ele cita os nomes de todos os juízes do STF, cita ali os partidos políticos. Porém, a maioria dessas pessoas não consegue lembrar sequer o título do último sermão que ouviu na congregação. Muitas pessoas apenas aceitaram Cristo, e esse aceitar eu coloco entre aspas, eles aceitaram Cristo intelectualmente, sem a revelação do verdadeiro evangelho que liberta. Ouvem apenas com os ouvidos externos, por isso que a palavra não desce ao coração. Então, quando a pessoa ouve, ela não reage com uma resposta positiva, porque não teve compreensão do que lhe foi dito. Então, ouvir a palavra não é suficiente. É necessário ouvir, escutar, compreender e praticar. Então, a escuta da palavra de Deus se transforma em ações para a glória de Deus. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, porque em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando
a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, o escritor aos Hebreus nos traz aqui uma séria advertência, que deve gerar temor em nossos corações, irmãos. Essa ordenança aqui, ela exige escutar com atenção. Se a lei transmitida pelo ministério de anjos não podia ser recebida de maneira superficial, o que dizer das pessoas que desprezam o evangelho da graça na superioridade e grandeza do Senhor Jesus Cristo? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 a 8, o apóstolo Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha, poder de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus. E daí no versículo 6 ele diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, a salvação que foi confirmada pelo próprio Deus, por meio de sinais, maravilhas e dons do Espírito Santo, apontando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho da Graça não nos é anunciado por anjos, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é supremamente exaltado e adorado pelos anjos. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ele fala pelo Filho. Nesses últimos dias, Deus está falando pelo Filho, Jesus Cristo. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha só, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então ele é mais excelente do que os anjos. Então, irmãos, a nossa posição em Cristo no período da graça é melhor, muito melhor do que dos patriarcas no Antigo Testamento. Os patriarcas, eles receberam a revelação de Deus através de profetas. Hoje, Deus nos fala através do seu Filho. Os profetas são inferiores a Jesus. Então, devemos sempre lembrar que Moisés era considerado profeta de Deus. Mas Jesus, ele é maior que Moisés. É o que diz Hebreus, capítulo 3, versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto mais glória do que Moisés. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Né? Então Deus falou de muitas maneiras. Ele falou através dos profetas, ele falou com Adão na viração do dia, ele falou através de visões, ele falou através de sonhos, ele falou através de teofanias. Então, nós não devemos desvalorizar aqui o Antigo Testamento, porém sabemos que a nova aliança, ela veio em maior glória. Ela veio em maior glória. Jesus Cristo é a última revelação do Pai. Nenhuma outra revelação virá. A revelação em Jesus Cristo, ela é completa. Jesus é o próprio Deus falando conosco. Jesus Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é superior a Moisés. Jesus Cristo é superior a Arão.
Então, se a desobediência à lei era punida com severidade, imagine o castigo daqueles que apenas ouvem o evangelho da graça sem manifestar obediência. O castigo e a tragédia eterna são certos. Não tem escapatória, é sem escapatória. Jamais subestime o preço de sangue, sofrimento e morte pago por Jesus Cristo, pela nossa salvação. Por isso que o texto diz em Hebreus capítulo 10, verso 31, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 15 diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Então eu te digo, né, nesse momento, não endureça teu coração. Não endureça teu coração para o Senhor. E eu pergunto, como ousa ignorar o Criador? Como ousa ignorar o sustentador de todas as coisas criadas, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a autoridade suprema do universo? Ele não voltará como advogado, mas como juiz. Ele voltará para julgar. Os hebreus, eles estavam ali enfrentando duras perseguições. Muitos morreram queimados, jogados vivos às feras, outros tiveram seus bens confiscados, porque eles não negaram a fé. Então, a dura provação ali desanimou alguns hebreus que não estavam dando a devida atenção aos ensinamentos de Deus, ignorando que somente Jesus pode livrar o ser humano da justa ira de Deus, que ainda é mais severa do que a perseguição dos homens. O nosso Deus é um fogo consumidor. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 29. Não endureça o seu coração. A pessoa que não escuta a palavra do Senhor, ela vive na maior frustração, na maior inquietação. Como o povo de Israel, vive ali dando voltas pelo deserto desse mundo. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, as pessoas que apenas ouvem e não obedecem, elas estão acumulando para si a ira do Deus Todo-Poderoso. É o que diz Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho com intrepidez para todas as classes de pessoas. Ele não temeu a influência do governador Félix. Em Atos, no capítulo 24, versículo 24 e 25, diz: Passado vários dias, Félix veio com Drúxila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxessem Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Agora vocês vejam o que o apóstolo Paulo pregou para o governador. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Foi isso que o apóstolo Paulo pregou para o governador. Justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Então, versículo 25. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: Basta, por agora. Pode retirar-te. Em outra ocasião, mais conveniente, eu te mandarei chamar outra vez. Lucas descreve que o governador Félix já tinha ouvido o evangelho, mas não tinha escutado em obediência. Félix tinha apenas curiosidade sobre o Deus dos cristãos. Ele chegou até a ficar com medo do juízo futuro, mas não se arrependeu do seu pecado, pois estava mais interessado no lucro financeiro do que encontrar refúgio em Jesus Cristo.
Então, o ganancioso Félix, ele não era diferente de alguns políticos de hoje, visto que também era adepto de propinas e subornos. É o que diz no versículo 26. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno, e por isso o convocava para frequentes conversas. Então, Félix e a sua mulher Drúxila viviam em adultério. E Paulo pregou sobre o domínio próprio, constrangendo-os ao arrependimento. Hernandes Dias Lopes, eu concordo com o seu comentário, que diz que, além de ser um homem violento, Félix era adúltero. Justo Gonzalez diz que um dos meios que Félix usou para progredir em sua carreira política foi por intermédio do casamento com mulheres influentes. E por essa razão, Suetônio chama-o de marido das três rainhas. O Simon Kistemaker, ele diz que esse casal interessado em aprender mais sobre o caminho tinha uma história marital marcada por promiscuidade. O historiador Suetônio relata que Drúxila era a terceira mulher de Félix. De forma semelhante, Drúxila tinha também tido sua cota de marido. Nascida em Roma, Drúxila fora trazida por seu pai para Cesareia, onde ela passou a sua infância. E aos 6 anos de idade, Drúxila foi prometida em casamento a Epífanes, filho do rei Antíoco de Comagene, né? Mas Epífanes se recusou a se submeter ao ritual de circuncisão judeu e por isso o casamento nunca se consumou. Mas quando Drúxila tinha 14 anos de idade, o seu irmão Agripa II deu em casamento ao rei Azizo de Messa, no norte da Síria. Entretanto, Drúxila o deixou para se tornar esposa de Félix. Então, por um intermediário, o governador prometeu a Drúxila uma vida de felicidade que ela não tinha na corte de Azizo. E ao se casar com Félix, a judia Drúxila desafiou a lei do Antigo Testamento que a proibia de se casar com um gentio. E mesmo assim ela estava suficientemente interessada para ir até Paulo e ouvi-lo pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele não era um pregador de conveniências, ele denunciava o pecado sem se importar com a classe, com a posição das pessoas. Ele não pregava para massagear o ego dos seus ouvintes. Não. Paulo tratou sobre justiça para um homem conhecido por sua crueldade e opressão, domínio próprio para um homem e uma mulher dominados pela lascívia, avareza, imoralidade e tantas outras obras que a carne pecaminosa produz, e juízo vindoura, castigo inevitável para um casal que vivia em adultério e não estavam refugiados em Cristo. Então a mensagem de Paulo era sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Então sempre é bom lembrar que Paulo não estava pregando para qualquer pessoa. Essa mensagem dura era para o governador e a sua esposa. Félix deixou a decisão dele para depois. Né? A decisão mais importante de sua vida, ele adiou. E disse, olha, basta por agora. Pode retirar-te. Em outra ocasião mais conveniente, te mandarei chamar. Né? Te mandei chamar outra vez. Então, a maior necessidade do ser humano é Jesus. Ele é a nossa suficiência, o nosso tudo. Então, deixar para depois pode ser tarde demais. É a decisão mais insensata que a pessoa pode ter. O Senhor Jesus nos exorta a escutar o que foi dito. Medite na grandeza da salvação em Jesus Cristo, que Ele é o único que pode nos livrar da ira vindoura. Ele é o único que pode livrar o ser humano da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1,10 diz: E aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Na Bíblia King James atualizada diz: Enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Certamente virá. Ela vai vir. Segundo Tessalonicenses 1:7-9 diz: Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus,
com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, dois grupos aqui experimentarão a vingança do Todo-Poderoso. Os que não quiseram ouvir o Evangelho e os que ouviram, mas não escutaram. Se não escutaram, não adquiriram conhecimento para obedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui tem dois grupos: os que não quiseram ouvir e aqueles que ouvem, mas não colocam em prática aquilo que ouvem. Então, eu termino com a advertência do Senhor. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.